Bom dia, minhas flores do dia. Vamos hoje ver a segunda parte da nossa revisão, certo? Do livro Produção de Texto. Nosso assunto da segunda unidade que irá cair na avaliação na prova é poema. Poema e figura de linguagem, certo? Vamos ver primeiro o poema. Primeiro vamos entender qual a diferença de poema para poesia. Poema é um gênero textual que representa as maneiras de perceber a realidade e é construído por meio de sonoridade, ritmo, do emprego das palavras em sentido não usual. É um texto dividido em estrofes, em rimas, que ele pode rimar ou não, tem estrofes, versos brancos que a gente vai ver no decorrer da aula, certo? Poesia, como eu já ensinei a vocês desde as nossas aulas presenciais, poesia é sentimento, é o que aquele poema pode passar. Mas nós não vemos poesia só em poemas. Em uma imagem, uma escultura, em pessoas, tudo é poesia. Tudo que nos dê um sentimento, que nos passe um sentimento é chamado de poesia, certo? A voz do poema é o eu lírico ou eu poético, de quem está narrando o poema. Não quer dizer que seja o autor do poema, mas quem está narrando o poema é o eu lírico ou eu poético. Tudo isso já vimos. Estrofes são cada bloco de texto de um poema, cada parte, cada pedaço. Versos é cada linha da estrofe. Cada linha é um verso. Rima é o som, É a semelhança entre palavras de dois ou mais versos. Todo poema tem que ter rima para jogo? Não. Nem todo poema rima. Não tem problema. Essas palavras que rimam podem estar no final dos versos ou em seu interior. Versos brancos são aqueles poemas que não rimam. Como eu acabei de dizer, Nem todo poema é obrigado a rimar. Se os versos não rimam, então eles são os versos brancos. O ritmo é a marcação, a repetição de determinadas letras ou palavras, da rima, da pontuação, da pronúncia. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Isso é o ritmo, como se fosse a musicalidade do poema, certo? O texto em prosa é também um gênero textual, só que ele é dividido em parágrafos, que são blocos de ideias e de um texto. E existe um rigor na pontuação. O poema não. O poema você pode pontuar, não pode, não tem problema. Mas o texto não. Você tem que iniciar afastado da margem, terminar o parágrafo, coloca o ponto parágrafo, no final coloca o ponto final. Ele exige uma pontuação. Texto em poema, escrito em versos organizados em estrofes, apresenta recursos sonoros como rima e ritmo, apresenta liberdade em relação à pontuação, diferente do texto em prosa, certo? Nosso outro assunto são as figuras de linguagens, relacionadas aos recursos sonoros presentes no texto. Como eu já expliquei a vocês, figuras de linguagem, elas reforçam o texto, ele ajuda a dar maior riqueza ao texto, para chamar mais atenção a quem está lendo aquele texto. Aliteração, repetição da mesma consoante ou de sons semelhantes, acrescentando ritmo e musicalidade. Vem que vem o vento. Observe que o V foi repetido várias vezes no mesmo verso. É uma aliteração. Onomatopeia, você estudou isso desde pequenininho, são sons da natureza, de objetos, ruídos de animais, que a gente já conhece demais da conta. Paronomásia, palavras semelhantes em relação ao som, mas com sentidos diferentes. Como um selvagem, como. Esse primeiro como quer dizer igual, parecido. E esse como daqui é o verbo comer. Então, igual a um selvagem, eu como, eu me alimento, certo? Mas elas escrevem do mesmo jeito, são palavras parônimas, porém o sentido é totalmente diferente. A assonância, vimos aqui que a literação tem a ver com consoante. A assonância tem a ver com vogal. Vogais repetidas, geralmente no mesmo verso.
Nervoso ri num riso absurdo inflado. Ri tem o i, riso inflado. Essa repetição da vogal é chamada de assonância. Vejamos, essas todas têm a ver com som. Agora vejamos aqui figuras de linguagem que são diretamente ligadas a texto. Metonímia, que é a substituição de uma palavra por outra, por existir uma relação. Por exemplo, tomamos um refrescante copo de água. Nós não tomamos um copo de água, nós tomamos um copo com água. Mas a gente fala como se tivesse bebido o copo. Não é assim. Isso é uma metonímia. Gosto de ler Ziraldo. Nós não lemos Ziraldo. Ziraldo é uma pessoa. Nós lemos os livros, as histórias que Ziraldo escreve, mas a gente fala, gosto de ler Ziraldo. Está errado? Não. Estamos usando desse recurso da figura de linguagem da metonímia, certo? Comparação. Comparação e metáfora são muito parecidos. A única diferença é que, no caso da comparação, nós usamos a conjunção como. O amor é como uma flor que não dura mais. Então, eu comparo o amor a uma flor. Já na metáfora, nós afirmamos: o medo é uma casa onde ninguém vai. É uma comparação, só que subentendida. Eu falo usando um verbo que me dá uma certeza. Mas eu sei que o medo não é uma casa. Não existe uma casa que significa o medo, não é assim. Então, eu seria o mesmo que o medo é como uma casa onde ninguém vai. Mas eu não uso a conjunção como, eu afirmo. É a diferença da comparação para a metáfora. Na comparação, eu uso a conjunção como, comparando mesmo. Na metáfora, eu afirmo, chama de uma linguagem figurada, mas que eu sei que não é real. O medo é uma casa onde ninguém vai. Não é real isso. Mas todo mundo entende o que eu quero falar, certo? Todo esse assunto está das páginas 50 a 64 do livro de produção de texto. Estudem, que semana que vem eu vou passar uma atividade, uma lista de atividades, para que vocês respondam e depois iremos corrigir antes da prova, certo? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.